Olá, eu me chamo Eduardo Mano e você está ouvindo a Bíblia em um ano, um projeto de leitura da Bíblia Católica em 365 dias. Este daqui é o dia de número 68. Para você que está chegando agora, no meu site eduardomano.com.br/podcast, existe um arquivo em PDF com um plano de leitura diário feito pela Ascensions, que é um site americano que produz conteúdo de formação católica. Estarei me utilizando da Bíblia Ave Maria, porque acredito será de mais fácil acesso para você. E os comentários que farei são do Padre Mike Schmitz, além das notas das Bíblias de Estudo Católicas. Hoje iremos ler Números, capítulos 19 e 20, também Deuteronômio, capítulo 21, além de Salmos, número 99, da Bíblia Ave Maria. Vamos ao dia de hoje. Números, capítulos 19 e 20. O Senhor disse a Moisés e a Arão: Eis a prescrição legal que o Senhor vos dá. Dize aos israelitas que te tragam uma vaca vermelha sem defeito, sem mancha e que não tenha ainda levado o jugo. Entregareis ao sacerdote Eleazar, o qual, levando-a para fora do acampamento, a imolará à vista de todos. O sacerdote Eleazar tomará o sangue do animal com o dedo e fará com ele 7 aspersões para o lado da entrada da tenda de reunião. A vaca será em seguida queimada à vista de todos. Serão queimados o couro, a carne, o sangue e os excrementos. O sacerdote tomará pau de cedro, ísopo e carmesim e os jogará na chama em que arde a vaca. O sacerdote lavará suas vestes e a banhará em água. Depois disso, voltará ao acampamento e será impuro até a tarde. Aquele que tiver queimado a vaca lavará suas vestes e se banhará em água, e será impuro até a tarde. Um homem puro recolherá a cinza da vaca e a deporá em um lugar puro fora do acampamento, onde será guardada pela Assembleia dos Israelitas para a água lustral. Esse é um sacrifício pelo pecado. Aquele que tiver recolhido a cinza da vaca lavará suas vestes e será impuro até a tarde. Essa será uma lei perpétua para os israelitas e para o estrangeiro que habita no meio deles. Quem tocar o cadáver de um homem qualquer será impuro 7 dias. Deverá purificar-se com essa água ao 3º e ao 7º dia, e ficará puro. Mas se ele não se purificar ao 3º e ao 7º dia, não ficará puro. Todo o que tiver tocado o cadáver de um homem qualquer, e não se purificar, manchará a casa do Senhor. Essa pessoa será eliminada de Israel. Não tendo corrido sobre ela a água lustral, ficará impura, e sua impureza permanecerá sobre ela. Esta é a lei. Tudo o que penetrar na tenda em que morrer um homem será impuro durante 7 dias, e igualmente tudo que ali se encontrar. O vaso aberto, sem tampa, será também impuro. Se alguém, em pleno campo, tocar em um homem morto pela espada, em um cadáver, em ossos humanos ou em um sepulcro, será impuro durante 7 dias. Para quem se tiver assim manchado, se tomará da cinza da vítima queimada pelo pecado, e se despejará por cima dela, dentro de um vaso, água viva. Em seguida, um homem puro, depois de ter molhado nela um ísopo, aspergirá com ele a tenda, todo o seu mobiliário, todas as pessoas que aí se encontram, bem como a pessoa que tocou nos ossos, ou no homem assassinado, ou no cadáver, ou no sepulcro. O homem puro aspergirá o impuro ao 3º e ao 7º dia, e o purificará no 7º dia. Lavará as suas vestes e a si mesmo, e à tarde será puro. O homem impuro, que não se purificar, será eliminado da Assembleia, porque ele mancha o santuário do Senhor. Não tendo corrido sobre ele a água lustral, ele permanece impuro. Essa será para eles uma lei perpétua. Aquele que tiver feito a aspersão com a água lustral deverá lavar suas vestes. Todo o que tocar a água lustral será impuro até a tarde. Todo o que tocar o impuro será manchado, e a pessoa que o tocar ficará impura até a tarde. Toda a Assembleia dos filhos de Israel chegou ao deserto de Sim, no 1º mês. O povo ficou em Cádiz. Ali morreu Maria, que foi sepultada no mesmo lugar. Como não houvesse água para a Assembleia, o povo se ajuntou contra Moisés e Arão. Procurou disputar com Moisés e gritou: Oxalá tivéssemos perecido com nossos irmãos diante do Senhor. Por que conduziste a Assembleia do Senhor a este deserto? Para nos deixar morrer aqui com os nossos rebanhos? Por que nos fizeste sair do Egito e nos trouxeste a este péssimo lugar, em que não se pode semear, e onde não há figueira, nem vinha, nem romanceira, e tampouco há água para beber? Moisés e Arão deixaram a Assembleia e dirigiram-se à entrada da tenda de reunião, onde se prostraram com a face por terra. Apareceu-lhes a glória do Senhor,
E o Senhor disse a Moisés: Toma a tua vara e convoca a assembleia, tu e teu irmão Arão. Ordenareis ao rochedo, diante de todos, que dê as suas águas. Farás brotar a água do rochedo e darás de beber à assembleia e aos seus rebanhos. Tomou Moisés a vara que estava diante do Senhor, como ele lhe tinha ordenado. Em seguida, tendo Moisés e Arão convocado a assembleia diante do rochedo, disse-lhes Moisés: Ouvi, rebeldes, acaso faremos nós brotar a água deste rochedo? Moisés levantou a mão e feriu o rochedo com a sua vara 2 vezes. As águas jorraram em abundância, de sorte que beberam o povo e os animais. Em seguida, disse o Senhor a Moisés e a Arão: Porque faltastes a confiança em mim para fazer brilhar a minha santidade aos olhos dos israelitas, não introduzireis esta assembleia na terra que lhes destino. Estas são as águas de Meriba, onde os israelitas se queixaram do Senhor e onde este fez resplandecer a sua santidade. De Cádiz, Moisés enviou mensageiros ao rei de Edom. Eis, disseram-lhes eles, as palavras que te dirige o teu irmão Israel. Tu sabes todos os males que temos passado. Nossos pais tinham descido do Egito, onde habitamos durante muito tempo. Os egípcios, porém, nos maltrataram, a nós e a nossos pais. Clamamos ao Senhor, ele nos ouviu, e mandou-nos um anjo que nos tirou do Egito. Eis-nos agora, aqui em Cádiz, cidade situada nos confins de teu território. Deixa-nos passar pela tua terra. Não atravessaremos os campos, nem as vinhas, e não beberemos a água dos poços, mas seguiremos a estrada real, sem nos desviarmos, nem para a direita, nem para a esquerda, até que tenhamos passado o teu território. Edom respondeu: Tu não passarás pela minha terra. Do contrário, sairei ao teu encontro com a espada na mão. Disseram-lhe os israelitas: Tomaremos a estrada comum, e se bebermos de tua água, eu e os meus rebanhos te pagarei o preço. Não há perigo algum, só queremos passar. Edom replicou: Tu não passarás. E veio em massa ao encontro deles com as armas na mão. Recusando Edom a passagem através do seu território, Israel tomou outra direção. Partiram de Cádiz. Toda a assembleia dos israelitas chegou ao Monte Or. Nesse lugar, que está nas fronteiras da terra de Edom, o Senhor disse a Moisés e Arão: Arão vai ser reunido aos seus, porque ele não entrará na terra que destino aos filhos de Israel, visto terdes sido rebeldes à minha ordem nas águas de Meriba. Toma Arão e seu filho Eleazar e leva-os ao Monte Or. Despojarás a Arão de suas vestes e revestirás com elas o seu filho Eleazar. Arão será reunido aos seus, e aí morrerá. Moisés fez como ordenou o Senhor. Subiram ao Monte Or, à vista da assembleia. Despojando Arão de suas vestes, Moisés revestiu com elas Eleazar, filho do sacerdote. Arão morreu ali, no cimo do monte. Moisés e Eleazar desceram de novo, e toda a assembleia, ao saber da morte de Arão, chorou durante 30 dias. Deuteronômio, capítulo 21. Quando na terra, cuja possessão te há de dar o Senhor teu Deus, encontrar-se estendido no campo o cadáver de um homem assassinado, sem que se saiba quem o feriu, virão teus anciãos e teus juízes, e medirão a distância que separa o cadáver das cidades dos arredores. Os anciãos da cidade mais próxima, onde foi encontrada a vítima, tomarão uma novilha, com a qual não se tem ainda trabalhado, e que não tem ainda levado o jugo, e a conduzirão a um vale banhado por um córrego, cujas águas nunca sequem, onde não haja nem cultura nem sementeiras. E ali, no córrego, lhe quebrarão a nuca. Chegarão em seguida os sacerdotes levíticos, porque foi a eles que o Senhor, teu Deus, escolheu para serem seus ministros, e abençoarão em seu nome, pois são eles que julgam todo litígio e todo caso de ferimento. Então todos os anciãos da cidade encontrada mais próxima do cadáver levarão suas mãos sobre a novilha, cuja nuca quebraram no vale, e dirão estas palavras: Nossas mãos não derramaram este sangue, nem o viram os nossos olhos. Ó Senhor, perdoai o vosso povo de Israel, que resgatastes. Não lhe imputeis o sangue inocente. Assim será o homicídio expiado por eles. E, desse modo, tirarás do meio de ti o sangue inocente, e farás o que é reto aos olhos do Senhor. Quando fores à guerra contra os teus inimigos, e o Senhor teu Deus os entregar em tuas mãos, se os fizeres cativos, e vires entre eles uma mulher formosa, da qual te namorares, e a queiras tomar por esposa, tu a conduzirás à tua casa. Ela rapará os cabelos, cortará as unhas, deporá o vestido com que foi aprisionada e permanecerá em tua casa, chorando o seu pai e a sua mãe, durante 1 mês. Depois disso,
irás procurá-la, serás seu marido, e ela será tua mulher. Se ela cessar de te agradar, tu a deixarás partir, como lhe aprouver, mas não poderás vendê-la por dinheiro, nem maltratá-la, pois fizeste dela tua mulher. Se um homem tiver duas mulheres, uma que ele ama, outra que ele desdenha, e lhe tiverem dado filhos, tanto a que é amada como a que é desdenhada, e se o filho desta última for o filho primogênito, esse homem, no dia em que repartir seus bens entre os seus filhos, não poderá dar o direito de primogenitura ao filho da que é amada, em detrimento do primogênito, filho da mulher desdenhada, mas reconhecerá por primogênito o filho da mulher desprezada, dando-lhe uma porção dupla de todos os seus bens, porque esse filho é o primogênito fruto de seu vigor. É a ele que pertence o direito de primogenitura. Se um homem tiver um filho indócil e rebelde, que não atenda às ordens de seu pai nem de sua mãe, permanecendo insensível às suas correções, seu pai e sua mãe o tomarão e o levarão aos anciãos da cidade, à porta da localidade onde habitam. Eles dirão: este nosso filho é indócil e rebelde, não nos ouve, e vive na embriaguez e na dissolução. Então, todos os homens da cidade o apedrejarão, até que ele morra. Assim, tirarás o mal do meio de ti, e todo Israel, ao sabê-lo, será possuído de temor. Quando um homem tiver cometido um crime que deve ser punido com a morte e for executado por enforcamento numa árvore, o seu cadáver não poderá ficar ali durante a noite, mas tu o sepultarás no mesmo dia, pois aquele que é pendurado é um objeto de maldição divina. Assim, não contaminarás a terra que o Senhor, teu Deus, te dá por herança. Salmo 99, da Bíblia Ave Maria. Salmo de ação de graças. Aclamai o Senhor por toda a terra. Servi o Senhor com alegria. Vinde, entrai exultantes em sua presença. Sabei que o Senhor é Deus. Ele nos fez e a ele pertencemos. Somos o seu povo e as ovelhas de seu rebanho. Entrai cantando sob seus pórticos. Vinde aos seus átrios com cânticos. Glorificai-o e bendizei o seu nome, porque o Senhor é bom. Sua misericórdia é eterna e sua fidelidade se estende de geração em geração. Muito bem, em Números 19, diz que se pegarem aquela vaca vermelha e queimá-la por inteiro, deve-se jogar 3 coisas sobre ela: madeira de cedro, ísopo e o material escarlate. O ísopo vai ser importante porque é com esse ramo de ísopo que a esponja é molhada no vinagre e oferecida para Cristo na cruz. E vocês devem lembrar que é também esse ísopo que é usado para marcar a margem das portas das casas do povo de Israel, com o sangue do Cordeiro, para livrá-los da peste dos primogênitos. Então Jesus Cristo, Cordeiro de Deus na cruz, com seu sangue derramado, e o ísopo é alcançado também por ele, assim como no Egito, o sangue do Cordeiro era tocado pelo ísopo. Assim temos vários sinais da Páscoa aqui, e também com essa cerimônia da vaca vermelha, porque toda a cerimônia é voltada para o impuro tornar-se puro, é sobre o perdão. Um pouco mais à frente, no mesmo capítulo 19, diz as leis sobre os mortos, para não serem tocados. Isso faz muito sentido, pela chance de existir alguma praga que pode contaminar aos outros. Então deve-se esperar um pouco, e esse processo de espera não somente lavar-se para se livrar de possíveis germes, mas lavar-se como um ritual. Uma das coisas que é importante é quando diz que pode-se andar sobre um túmulo e não perceber. Mais tarde, Jesus vai dizer que os novos fariseus são túmulos calados, porque alegam que estão limpos, mas por dentro estão cheios de ossos de homens mortos. E há uma conexão entre essas instruções de que se você entrar em contato até mesmo com o topo da sepultura, você anda sobre o morto, e então torna-se impuro. Seguindo para o capítulo 20, é aqui que há a história crítica, onde o povo de Israel está no deserto de Sim e eles não têm água. Então eles reclamam com Moisés e Arão, e Deus diz a Moisés para falar com a pedra em frente da congregação e ela iria derramar água para todos eles e seus animais. E o que é que Moisés faz? Ele perde a calma e em vez de falar com a pedra e ter esse milagre na frente de todos, ele acaba de falar com a rocha e bate 2 vezes com raiva. E assim ela jorra água. E isso muda tudo. Por ter feito isso, a palavra do Senhor vem até ele novamente e diz que eles não vão levar aquele povo até a terra prometida. Isso parece injusto, porque temos Moisés que desde o início tem sido muito fiel. Mas porque os atos de um líder, eles não precisam ser perfeitos, mas são julgados em um sentido diferente.
E esse é o sentido que Deus diz que ele estava lá para testemunhar a justiça dele, para testemunhar a misericórdia de Deus. E Moisés agiu com raiva na frente de todos, e em vez de ser um milagre, agora é apenas uma pedra atingida da qual está saindo água. São Paulo mais tarde dirá que a pedra era Cristo. Então aqui está Moisés, de uma maneira misteriosa, batendo no símbolo de Cristo. Mas por fim, devemos lembrar também da transfiguração do nosso Senhor Jesus Cristo, onde ele fica na presença de Moisés. Então, a não permissão da entrada na terra prometida aqui nesta vida, mesmo assim, não fez com que ele perdesse a entrada na eternidade. E continuando, temos a passagem de Edom recusando a passagem do povo de Israel. Lembre-se que os edomitas eram descendentes de Esaú. Esaú é o irmão de Jacó, que Jacó comprou a primogenitura dele por um pote de comidas vermelhas. E então o povo de Israel diz que são familiares, então poderiam usar suas terras para passar por ali. E o povo de Edom diz que não confiam neles e que haverá batalha se eles forem passar por lá. Então eles recusam-se a permitir o povo de Israel passar por ali. Isso só mostra a profundidade que o conflito entrou naquela família. Por fim, em Deuteronômio capítulo 21, parte de nós pode ver que há um grande desafio nessas leis, ao mesmo tempo em que se demonstram muito sábias. Mas veja como a palavra de Deus adentra na realidade da vida e diz que aquelas mulheres que os homens tomarem como esposa, eles vão ter que tratá-la de uma maneira particular. O aparar o cabelo e cortar as unhas era um sinal de que estavam deixando uma vida antiga e entrando em uma vida nova. E ela não seria uma escrava, mas familiar, uma esposa para ele. Ela poderia chorar pelo seu pai e sua mãe por um mês, ou seja, seria dado tempo a ela suficiente de luto pela perda de seus familiares. E se aquele que tomou ela como esposa achar isso desagradável em algum momento, deverá deixá-la ir, não maltratando-a ou sem nada. Deve fazer isso tratando ela como um membro totalmente íntegro da sua família. E mesmo a pessoa que tiver duas esposas, onde ele diz que só deveria ter uma no capítulo 2 de Gênesis, mas se tiver duas, uma será amada e a outra não. E se dessa que não é amada nascer o primeiro filho, mesmo assim, a herança cabe-se totalmente a ele. E temos também a lei sobre um filho rebelde, que pode acabar por ser apedrejado. Quando se trata de leis, existem algumas que são orientadas para o remédio certo. Significa que punições são para não repetir aquela quebra de lei, porque foi mudado interiormente. Algumas punições são vingança, mas tem algumas que são dissuasivas. E essa fala sobre um filho rebelde e teimoso que, quando é corrigido, não atende aos pais. E então fala sobre ele ser apedrejado até a morte. Isso continua dizendo que todo Israel deve ouvir sobre isso e ter o temor a Deus. E isso é o tipo de punição que deve ser um impedimento. É por isso que ele existe. É uma punição que deve ser tratada como um impedimento, uma lembrança daquilo que não deve ser feito. Por fim, se um homem está comprometido com o pecado, que merece a morte, e ele é condenado à morte por enforcamento, seu corpo não deve permanecer na árvore durante a noite, mas deve ser retirado e enterrado, porque não deve se deixar o corpo ali para os animais, para humilhar o seu corpo. Isso é a palavra de Deus entrando no mundo e tornando um pouco menos brutal e um pouco menos violenta. Precisamos compreender que sempre que lemos esses mandamentos de Levítico, Números, Deuteronômio, lemos a palavra de Deus vindo e reduzindo aos poucos a crueldade que há no mundo. São Paulo comenta esse capítulo 21 de Deuteronômio em Gálatas capítulo 3. E ele diz que Cristo nos redimiu da maldição da lei, se tornou uma maldição por nós. E ele cita, porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Então Jesus se tornou amaldiçoado, pegou toda a maldição que nos pertencia e colocou sobre si, para nos trazer a paz. Que hoje possamos reconhecer tudo que Cristo faz por nós, e pensarmos em como agradar a Deus em seus pedidos a nós. Ele atende àquilo que pedimos, mas devemos executar da maneira mais agradável a Ele, e não ao nosso modo e com os nossos impulsos. Que Ele nos capacite para que saibamos executar tudo aquilo que Ele pede de nós. Que Deus abençoe você e reze por mim. Até amanhã.